Bom, vamos lá. Essa questão aqui, ela é uma questão da União Evangélica e é uma questão bem interessante que é relacionada à genética, né? E, bom, sem mais delongas, vamos dar uma olhada nela aqui. A hemostasia depende de uma série de elementos celulares e moleculares. O importante distúrbio genético que afeta a hemostasia é a hemofilia. Já temos aqui um elemento bem importante para a gente conversar sobre a nossa questão, né? Por quê? Porque, basicamente, quando a gente está falando sobre hemofilia, ok? Hemofilia, a gente está falando de uma doença, né? E essa doença, Bom, o gene que causa essa doença, ele está no meu cromossomo X. Então, eu vou ter o meu XHzão, e esse XHzão, ele vai promover o quê? Ele vai promover a normalidade. Enquanto que eu teria o meu XHzinho, que faria com que a pessoa seja o quê? Hemofílica. Então, a gente teria o XHzinho responsável pela hemofilia. O que você precisa lembrar é que um homem, ele vai ter somente uma cópia do cromossomo X. Ele vai ser XY. Enquanto que a mulher vai ser XX, certo? Então, a gente precisa sempre estar trabalhando com essa abordagem aqui, né? Bom, vamos ver aqui então. Se a pessoa for XHzão, XHzão, ela vai ser uma pessoa que é uma mulher e uma mulher normal. Beleza. Se a pessoa for XHzão, XHzinho, a gente ainda está falando de uma mulher, só que é uma mulher, né, portadora. Só que você não pode confundir ser portadora do alelo, esse é o alelo em questão que a gente está analisando, com portadora da doença, tá? E é uma coisa que esse exercício vai trazer isso aqui de maneira bem importante pra gente. Então, portadora do alelo. E a pessoa também, a mulher, poderia ser XHzinho. Seria uma mulher e essa mulher seria afetada, ou seja, seria uma mulher hemofílica, né? E nesse exercício aqui, pra gente pensar nisso, a gente poderia falar que ela é portadora de hemofilia. Portadora, então, da hemofilia. A gente está falando de uma mulher que é afetada, então, certo? Uma mulher que tem hemofilia. Já o homem, ele pode ser XHzão Y ou ele pode ser XHzinho Y. Se ele for XHzão Y, ele vai ser um homem normal. E se ele for XHzinho Y, ele vai ser um homem com hemofilia, ou seja, ele vai ser um homem afetado. Tranquilo? Bom, vamos dar continuidade aqui então. Nessa patologia, há deficiência de importantes proteínas que fazem parte de cascata de coagulação do sangue. Imagine um casal não portador de hemofilia. Note que ele está falando portador da hemofilia e não portador do alelo para hemofilia, tá ok? Bom, no qual o genitor masculino de ambos seja portador da referida doença. Vai lá, você tem que pensar na lógica aqui da construção, né? Da construção desse heredograma. Bom, vamos ver o que a gente tem aqui então nesse momento. A gente teria então nesse heredograma, vai lá, um quadrado ligado a uma bolinha e eles tiveram um filho. Opa, ficou estranho esse menino. E eles tiveram um filho. Esse filho veio a se casar com uma mulher e esta mulher, por sua vez, ela tinha lá seus pais, certo? E a gente tinha o quê? A gente tinha como ponto de referência aqui todos os masculinos aqui, eles tinham o quê? Eles tinham a doença. Eles eram então hemofílicos. Bom, se eles eram hemofílicos, o que a gente consegue concluir sobre essa galera? Eles eram XHzinho Y. XHzinho Y. Bom, ele falou alguma coisa pra gente sobre essas mulheres aqui? Nada. Precisa falar? Também não. Por quê? O que acontece? Esse homem aqui, esse homem em questão que a gente está analisando aqui, ele é hemofílico? Não, né? Ele fala pra gente que um casal, aqui ó, imagine um casal não portador. Se ele não é portador, esse homem vai ser XHzão Y. E aí, adiantou alguma coisa pra mim? Ele me dá isso daqui? Nada, tá? Mas agora a parte interessante. A parte interessante é a parte da menina. Porque essa menina, ela vai ser o quê? X alguma coisa. Professor, como assim alguma coisa? Olha só, a gente percebe que ela não tem hemofilia, certo? Se ela não tem hemofilia, ela pode ser o quê? Ela pode ser isso, ou ela pode ser isso aqui também.
Beleza? Essa seta ficou muito esquisita, né? Mas enfim, ela pode ser dessas duas maneiras aqui. O que acontece então? O que a gente tem em comum entre essas duas maneiras? O XHzão, tá ok? Obrigatoriamente, então, essa mulher tem um XHzão. E o outro X? Professor, o outro X, ela recebeu desse pai, certo? É um XHzinho, porque o pai só poderia ter uma filha se ele tivesse passado um X. É o que aconteceu, ele passou então o XHzinho. Fechou? Essa então é a lógica para a gente resolver esse exercício. Bom, vamos dar continuidade aqui então. Bom, vem comigo, vem comigo. Genitor masculino, beleza. Qual a probabilidade desse casal vir a ter uma criança com a mesma patologia dos avós ou portando o gene para hemofilia sem manifestar a doença? Olha só, ele falou ou. Legal. Aqui você tem que lembrar então da regra do ou, que você tem que fazer uma soma. Mas isso aqui daqui a pouco a gente vai brincar melhor com isso, tá ok? Vem comigo. O que a gente vai fazer aqui é fazer a conta, né? A gente tem que fazer o cruzamento. Lembra lá como é que cruza? Você vai pegar este e cruzar com este, né? Então, que você fizer esse cruzamento, você vai ter XHzão Y, que está cruzando com XHzão, XHzinho. XHzão encontra com XHzão, XHzão, XHzão. XHzão encontra com XHzinho, XHzão, XHzinho. Y encontra com XHzão. Aqui você vai ter XHzão, Y. E Y encontra com XHzinho, XHzinho, Y. O que ele está te perguntando? A mesma patologia dos avós, ou seja, que essa pessoa tenha a hemofilia. Se essa pessoa tiver a hemofilia, o que está acontecendo? Essa aqui tem hemofilia. Essa daqui tem hemofilia. E aí o que acontece? Essa daqui é uma pessoa portadora, concorda? Eu tenho duas possibilidades em um total de quanto? Duas possibilidades em um total de 4. Isso aqui quer dizer o quê? 1/2, beleza? Essa é a lógica que a gente tem que abordar nesse exercício aqui então. Seria a nossa resposta, meio, ok? Fechou? O que eu fiz? Eu somei esse aqui com esse aqui.